Salve galerinha, aqui é o Detetive X e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu irei lhes apresentar um confronto que irá abalar todos os ares das investigações criminais. Ele, Sherlock Holmes, o maior detetive das histórias de Sir Arthur Conan Doyle, versus Ellie, o maior detetive da obra Death Note. Então, sem mais delongas, vamos lá, depois da vinheta. Ela, em seu universo, foi considerado o maior detetive do mundo de todos os tempos, tendo resolvido inúmeros casos, muitos destes até considerados insolúveis. Entretanto, apesar dessa colocação que os casos detinham, eles não se provaram nenhum desafio para a mente genial do nosso querido detetive. Ele, desde muito pequeno, já apresentava uma capacidade analítica muito superior a uma criança à sua idade, tendo conseguido de maneira espontânea montar uma lista contendo um grupo de empresas em que o Atari deveria investir, dessa maneira fazendo com que as suas ações aumentassem a 20.000 vezes o valor inicial. Como se não bastasse, o L adulto conseguiu feitos muito mais impressionantes, como por exemplo reduzir a área em potencial de onde o Kira poderia estar no mundo inteiro para apenas canto no Japão, um feito claramente impressionante, pois o Kira mal tinha deixado uma pista sequer. São poucas as pistas que eu tenho, mas desvendo não ligo. Grande parte da lista de inimigos do L é desconhecida, portanto nesse tópico eu irei me aprofundar apenas naquele inimigo cujo deu mais trabalho para o nosso querido detetive, o nosso querido Kira, Light Yagami. Light Yagami foi o protagonista da trama principal de anime e mangá de Death Note, e apesar de na época ele ser apenas um estudante, ele conseguiu dar muito trabalho para o L, a ponto de fazer com que a própria polícia votasse contra o L, e o L contra a própria polícia, só que de maneira indireta, apenas investigando tal. E como se já não bastasse, Light Yagami conseguiu prever a maioria dos movimentos do L, fazendo assim com que todas as tentativas de tal para provar que ele era o Kira fossem inúteis, pois elas foram ridicularizadas de uma maneira incrível. Em mesmo 64 câmeras postas no quarto do Light, aonde ele não teria a chance de matar normalmente, foram suficientes para conseguir provar que ele era o Kira, pois ele conseguiu montar uma estratégia para conseguir matar criminosos sem que as câmeras pudessem o ver. Os feitos do nosso querido L são muito variados e eles vão desde simplesmente conseguir descobrir que um segundo Kira havia aparecido a partir do perfil psicológico do primeiro, até conseguir descobrir que o segundo Kira havia se encontrado com o primeiro, baseando-se apenas nesse pretexto, de uma maneira extremamente eficaz. E se vocês acham que isso é algo extremamente fácil de fazer, o ser humano comum não teria a menor capacidade de observação para notar esse pequeno detalhe, pois até a força-tarefa em si não conseguiu compreender direito o que havia ocorrido. E outra questão particularmente interessante que vale a pena ressaltar é o fato de o L ter jogado em pé de igualdade com Light Yagami praticamente a obra inteira de Death Note. Isso mesmo, o próprio Light Yagami conseguiu manipular toda a polícia que estava atrás dele e estava simplesmente sendo encurralado pouco a pouco pelo L. E para fechar com chave de ouro, o L conseguiu elaborar uma teoria extremamente verossímil sobre o que o Kira faria se estivesse no lugar de Light Yagami, portando os poderes que ele supostamente portara, fazendo assim com que as suspeitas sobre o Light Yagami ser o Kira não amenizassem nem um pouquinho. Meu QI é muito avançado, Maia detetive do mundo entra nesse caso. De fato, em seu universo, o L é digno de ser considerado o maior detetive do mundo, mas isso é porque o seu universo não presenciou o grande Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, o detetive mais inteligente das histórias de Sir Arthur Conan Doyle, caracterizado pela utilização dos métodos científicos em suas investigações. Quanto a seus casos, vale a pena ressaltar que os casos em que o Sherlock Holmes mais se interessa são aqueles considerados insolúveis, pois ele partilha um amor muito grande pelo seu trabalho. E em relação aos casos insolúveis, geralmente o Sherlock Holmes consegue resolver todos os que são dados a ele, pois nenhum caso é considerado insolúvel para o nosso querido Sherlock Holmes. E os feitos em que o Sherlock Holmes compartilha conosco em seus livros fazem dele um sinônimo para a palavra detetive. Não obstante a isso, ele foi responsável pela criação de vários conceitos que muitas pessoas utilizam até hoje.
Dentre eles, as características principais que um detetive necessita para se tornar um detetive completo, sendo elas observação, dedução e conhecimento. E não para por aqui, Sherlock Holmes, além de conseguir diferenciar mais de 100 tipos de tabaco através de suas cinzas, ele conseguiu de uma maneira impressionante deduzir a vida inteira do irmão de John Watson através apenas de seu relógio. Feitos estes que podemos considerar como sendo super-humanos, assim como os feitos do nosso querido Ellie. Além dos fatos já citados, o Sherlock Holmes conseguiu de uma maneira impressionante deduzir as características físicas do suspeito, a sua profissão e como o crime ocorreu através apenas da cena do crime, de uma maneira impressionante, pois até os detetives da Scotland Yard estavam claramente atordoados com o que estava ocorrendo. Meu nome é Sherlock, me mate, quero ver se você consegue, pois até de Moriarty eu fiz uma marionete. Assim como o Ellie tem um inimigo de peso como Kira, o Sherlock tem algo muito parecido, o professor Moriarty. Moriarty foi o vilão cujo deu mais trabalho para o nosso querido Sherlock Holmes, estando muito à frente dele em várias ocasiões. Não obstante a isso, ele foi responsável por vários crimes ditos como insolúveis para a maioria das pessoas. Assim também como ele foi responsável por criar e administrar a maior rede criminosa daquele tempo. Não obstante a isso, ele era um exímio matemático caracterizado pela formação de uma teoria extremamente singular naquele século. De fato, nos livros não nos é demonstrado muitas características do nosso querido Moriarty, mas a julgar pelo fato de ele ter se igualado ao Sherlock Holmes e até superado ele em certas ocasiões, já deixa ele a um patamar muito impressionante no quesito inteligência. Moriarty, o manipulador Sherlock, você tirar o terror, pode crer. E agora chegamos ao nosso veredito final. E o vencedor desse confronto é... Sherlock Holmes! Calma, meu caro aprendiz, não dá like no vídeo ainda, pois agora ele vai apresentar os motivos pela qual eu acho que o Sherlock Holmes conseguiria resolver um caso de uma maneira bem mais eficiente do que o Ellie, provando-se ser um detetive bem melhor. O primeiro motivo se deve pela falta de conhecimento que o Ellie demonstrou em relação à ciência forense perante o Sherlock Holmes. Pois o Sherlock Holmes é um exímio cientista forense caracterizado pela utilização dos métodos científicos em suas deduções. O Ellie não apresentou nenhum conhecimento desse tipo, vale a pena ressaltar que esse é um ponto para o Sherlock Holmes. E outro motivo pelo qual eu acho que o Sherlock Holmes é bem mais inteligente do que o Ellie é por conta das deduções que ambos efetuaram. Se formos comparar as habilidades dedutivas do Sherlock Holmes com as habilidades dedutivas do Ellie, dá para notar uma diferença grande entre as duas. Visto que além de Sherlock Holmes conseguir deduzir mais de 100 tipos de tabaco através de suas cinzas, ele também é caracterizado por descobrir várias profissões através de pequenos detalhes muitas vezes imperceptíveis para a maioria das pessoas. Se formos considerar que o Sherlock Holmes conseguiu deduzir praticamente a vida quase inteira do irmão de John Watson através apenas do relógio digital, dá para se ter uma noção de que o Ellie claramente é inferior ao Sherlock Holmes em quesito de dedução. Eu sou o Sherlock, o maior detetive. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!